Então, vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Estou feliz que a gente conseguiu finalmente aqui acessar. E o objetivo, então, dessa aula ao vivo é que a gente possa falar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês colocaram lá no grupo do mini curso de escrita criativa ontem, né? Então, o objetivo dessa aula é tirar dúvidas aqui dos alunos, as dúvidas que vocês colocaram ontem lá no grupo para mim. Tem algumas dúvidas que eu vou trazer aqui, que a gente vai conversar nessa aula. Tem algumas dúvidas, pessoal, que eu não vou responder nessa aula, porque elas vão estar nos conteúdos futuros do nosso mini curso. Então, teve muita pergunta que o pessoal fez que está no material das próximas semanas. Então, a gente tem que lembrar que o nosso mini curso está começando, tá? Então, a ideia era tirar dúvidas desse material inicial, né? Dessa primeira semana do material que vocês receberam. Então, teve bastante perguntas que eu vi lá que estão no material da semana que vem ou da próxima, por exemplo, e que aí a gente vai poder trabalhar com mais profundidade nas próximas semanas, tá bom? Mas a maioria das dúvidas a gente vai responder aqui agora, combinado? Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Teve algumas pessoas que me perguntaram nos vários grupos, né, como que eu acabei chegando no nicho, né, de escrita criativa. Como que eu escolhi esse nicho, né? Na verdade, pessoal, eu costumo dizer que ele sempre fez parte, de alguma maneira, do meu coração, né? Ali da minha essência. Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre, desde pequenininha. Talvez algumas pessoas que já acompanham o meu trabalho há mais tempo saibam que eu tenho TDAH, já falei em alguns outros momentos, em algumas outras situações. E por conta disso, eu era uma criança muito fechada, de poucos amigos. Eu tinha bastante dificuldade na interação com os meus pares, né? Com as outras crianças. E isso me fez, de alguma maneira, me aproximar dos livros, porque como eu tinha poucos amigos, né, eu brinco que os meus melhores amigos eram os personagens dos livros. Então eu comecei a ler desde muito pequenininha e comecei a perceber que através da leitura e através da escrita, né, quando eu comecei a escrever, que eu conseguia regular melhor as minhas emoções e a lidar melhor com as dificuldades que lá atrás eu não sabia que eram decorrentes do TDAH, que hoje eu sei, mas eu só descobri depois de adulta o diagnóstico. Então lá atrás eu não sabia o que era, mas eu sentia, né? E a escrita, a leitura me ajudaram muito a lidar com essas questões e a me desenvolver ali, né, na infância, na adolescência e até hoje, né? Então eu sempre gostei muito de ler e escrever. Não sei se vocês sabem, acho que poucas pessoas sabem disso, mas a psicologia foi minha segunda graduação. Eu me formei primeiro em publicidade e eu trabalhei por muito tempo com redação publicitária. Então, a escrita sempre fez parte da minha vida, inclusive da minha vida profissional, antes de ser psi, né? E aí, quando eu fiz psicologia, uma coisa que de alguma forma me trazia muita saudade do que eu fazia antes era o escrever, né? Porque embora eu não gostasse tanto de publicidade, por isso que fiz psicologia, que sempre foi o meu sonho, eu gostava muito de trabalhar com a escrita, né? E hoje eu sou muito feliz em dizer que eu consigo aliar as duas coisas, né? A psicologia e a escrita, que são duas grandes paixões. Então, na verdade, quando eu comecei a me movimentar no mundo empreendedor dentro da psicologia, a escrita, na verdade, ela já fazia parte de mim e da minha história, né? Então, eu não escolhi esse nicho, ele já fazia parte da minha história, de alguma maneira. E por isso que... E aí algumas pessoas perguntaram, né, como escolher o nicho para começar a fazer as publicações, né?
para começar a escrever e definir o teu público. Eu acho que quanto mais o assunto, a temática que você for escolher tiver aliado a tua conexão, a tua essência, melhor né? Porque quanto mais a gente gostar daquilo que a gente está escrevendo, quanto mais a gente amar aquilo que a gente está falando, mais fácil vai ser para fazer o nosso conteúdo, né? Então, outro dia eu recebi uma mensagem de uma psicóloga que disse assim: Leia, eu percebo que aqui na minha cidade tem muita demanda para atendimento infantil. Eu não gosto muito de atender criança, mas como tem bastante demanda, eu tô pensando em escolher esse nicho. Eu acho que dificilmente, né, a resposta que eu dei para ela conseguiria manter isso por muito tempo, né? Porque a gente até consegue falar sobre um assunto que a gente não gosta uma, duas, três vezes, mas se você for pensar a longo prazo, será que você consegue ficar falando sobre um assunto e trabalhando com aquele assunto que você não gosta a longo prazo? E será que isso vai trazer qualidade de vida para você, saúde emocional, né? Então a gente precisa pensar no nosso bem-estar. Então eu acredito que quanto mais a gente gostar daquilo que a gente faz, quanto mais a gente realmente gostar da temática daquilo que a gente escolher para o nosso nicho, mais sucesso a gente vai ter. Então eu acredito que esse sucesso, ele não é medido pelo, né, por exemplo, eu percebo que esse outro assunto chama mais atenção. Eu acho que precisa fazer mais sentido para você, porque se não fizer, você não vai conseguir manter, não vai ser verdadeiro. E eu acredito muito no que eu chamo de marketing autêntico. Não adianta a gente fazer marketing só por fazer. Tem que ter verdade, tem que ser sincero, tem que vir do coração. Senão, pelo menos na minha visão, pessoal, não faz muito sentido. Então, quem ainda tá aí procurando, né, temática, nicho, olha para dentro, porque é lá dentro que com certeza vai estar a resposta. Não sou eu e nem ninguém, né, que vai conseguir dizer para você qual é o melhor nicho, qual é o melhor público, porque precisa estar atrelado com a tua essência, com o que você gosta de fazer, né, com aquilo que pulsa no teu coração, né? Então, não precisa ser uma escolha com base no qual o público que se conecta mais. Não, escolhe aquilo que faz sentido para você. E aí depois sim você vai traçar estratégias para conseguir se conectar com esse público, né? Mas precisa primeiro fazer sentido para você, porque senão não vai fluir, a tua escrita não vai ser autêntica, vai ser uma coisa forçada e sinceramente eu acho que a gente não consegue levar isso por muito tempo, tá? Então, para quem tá escolhendo o nicho, o que o meu coração pode dizer para vocês. Escolham, né, assuntos que façam sentido para vocês, pro coração de vocês. Leia, mas eu gosto de tanta coisa, já ouvi isso, né, de muitas pessoas. Testa, né? Escreva, né, sobre vários assuntos que você goste e aí vai percebendo na prática aqueles que você se sentiu mais feliz escrevendo. Então, escrever tem que trazer boas sensações, a gente tem que se divertir escrevendo, sabe? Então, testa, escreve sobre os assuntos que você gosta e percebe qual que seu coração pulsou mais ali, quando você compartilhou, qual assunto você gostou mais de falar. Enfim, o que você se divertiu mais fazendo? O que você gosta mais de ler? Sobre qual assunto? Né? Qual aquele livro que você pega e não para de ler? Que assunto que tem ali? Né? Descubra na prática também. Então, se você tem vários assuntos ou alguns assuntos que você gosta, vai testando na prática para ver o que você gosta mais de fazer. Porque você precisa gostar de fazer e se divertir fazendo para dar certo, tá? Então, eu, por exemplo, adoro escrever, adoro essa temática. Então, eu tô aqui conversando com vocês e eu tô feliz fazendo isso, né? Eu não tava antes da live assim, ai meu Deus, vou ter que fazer uma live. Não, eu tava feliz, eu tava ansiosa para estar aqui com vocês, porque é um assunto que eu adoro falar, né? E aí travou a live, a gente não conseguiu, fiquei ansiosa, mas
tava feliz por estar aqui. E agora eu tô mais feliz ainda que eu tô vendo que tá fluindo e vocês estão me ouvindo. Então a gente precisa gostar, tá? Daquilo que a gente vai fazer. Até para pensar na nossa própria saúde mental, no nosso bem-estar, tá bom? Tô aqui com outro celular na mão, pessoal. Não liga não, é que teve muitas perguntas que eu não ia lembrar tudo de cabeça, tá? Então, assim, teve algumas perguntas que várias pessoas fizeram que eram parecidas, então eu e o pessoal da equipe, a gente agrupou meio que num bloquinho, assim, de assuntos pra gente ir trazendo, tá bom? Então, várias pessoas perguntaram como fazer posts que vão se conectar e trazer mais engajamento, né? Que é ali a nossa, muitas vezes, o nosso grande desafio, né? Não só escrever, né? Mas escrever para que o outro possa compreender e possa trazer conexão, né? O que eu posso dizer, pessoal, é que não tem uma receitinha de bolo, tá? Não tem algo, uma regra que eu vou falar para vocês agora de, olha, faz isso que o seu texto vai conectar, tá? São várias ações que a gente vai fazer e são várias habilidades, várias estratégias que a gente aprende para que a gente possa escrever tendo mais conexão, tá? Então, muitas pessoas perguntaram isso, como escrever e criar conexão? Não tem uma resposta X certinha para isso. Então, no nosso mini curso, a gente vai aprender vários pequenos pontos para a gente começar, tá? Mas vocês têm que entender que o processo de escrita criativa é um processo. Então não tem algo que eu vou dizer para vocês assim, olha, escreva assim ou escreva uma frase assado que vai conectar. Não tem uma regra X para isso. São vários processos, tá bom? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui para a gente começar a falar sobre isso, um pouquinho do que a gente já estava falando agora há pouco. Quanto mais você souber para quem você está escrevendo, mais conexão vai ter, tá? Então, por isso que é importante, muitas pessoas perguntam, Leia, mas precisa ter o nicho? Olha, gente, eu acho o nicho super importante quando a gente pensa no compartilhamento de conteúdo, no marketing digital. Eu acho que é algo muito importante. Porém, não acho que é algo que a gente tem que escolher do dia para a noite. Eu acho que é algo que pode ir sendo sentido, como eu disse agora há pouco. Mas cada texto que a gente escreve é super importante a gente saber pelo menos para quem você está escrevendo. Então, se você ainda não tem um nicho, é importante que pelo menos para cada texto que você vai escrever, você pense nessa persona, para quem é que você está escrevendo. Porque se a gente escrever aleatoriamente, a gente perde muito da conexão. Imagine que todo texto que você escreva, seja um texto maior, seja um texto pequenininho, seja um post no Facebook, um post no Instagram, qualquer texto que você vai escrever para compartilhar profissionalmente, imagina ele como uma carta. Então, você está enviando uma carta para alguém, né? Se você não sabe quem é essa pessoa, dificilmente você vai conseguir se conectar com ela. Então, se a gente escreve um texto completamente aleatório, sem saber para quem a gente está escrevendo, a gente não vai conseguir conectar, porque a gente não vai falar a língua daquela pessoa. Então, imagine que você está mandando um texto sem saber para quem. Tu escreveu lá em português, mas a pessoa lá nos Estados Unidos recebeu o seu texto. Não vai entender, não vai conectar, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Você escreve um texto ali aleatório, abrangente, que muitas vezes não vai conectar. Mas, Leia, se eu escrever um texto muito focado, vai ter pessoas que não vão gostar. E sempre vão ter, e tá tudo bem. O importante é que você consiga se conectar com a pessoas, né, com o público que você escolheu para aquele texto, tá? Então, quanto mais nichado for os seus textos, mais conexão ele vai ter,
tá? Então, mas acho que mais importante do que a temática do nicho é o público, para quem você tá escrevendo, né? E conhecer esse público o máximo que você puder. Porque quanto mais você conhecer a pessoa com quem você tá falando, mais detalhes você vai trazer no texto para se conectar. Porque senão fica um texto endereçado a todo mundo, mas que ao mesmo tempo não toca ninguém, né? Então, se vocês perceberem, a maioria dos textos que vocês já leram e que realmente fizeram conexão com vocês foi algum texto que estava falando de algo muito específico, né, para você, ou de algo que você sentia, ou de algo da tua história, algo muito específico direcionado para você e que talvez, se eu lesse, não ia fazer muito sentido. Assim como talvez aquele texto que mais conectou para mim, que eu li e falei, nossa, foi feito para mim, talvez não conectem com vocês, né? Por exemplo, se eu ler um texto bem escrito sobre TDAH, eu que tenho TDAH, talvez eu vou me conectar e ler aquele texto até o final. Mas talvez aqui a Carol, por exemplo, que não tenha, ela vai ler 2, 3 linhas e vai seguir para o próximo post, porque não foi escrito para ela. E tá tudo bem. Não significa que ela passar para o próximo post que aquele texto é ruim. Então, a gente precisa também, aí eu vou para uma próxima pergunta, já linkando, que é como lidar com o julgamento do outro, né? Com a frustração de alguém não gostar do nosso texto, né? Que a gente precisa ter a aceitação de que não é todo mundo que vai gostar do nosso texto e tá tudo bem. E mesmo dentro do público que a gente escolher, né, mesmo assim não vai ser todo mundo que vai gostar do nosso estilo de escrita e tá tudo bem também, né? A gente nunca vai conseguir escrever um texto que vai agradar a todo mundo, né? A gente nunca vai conseguir escolher palavras que vão se conectar com todo mundo. E se a gente for ficar nessa prerrogativa, nessa intenção, a gente vai estar sempre frustrada, porque a gente nunca vai conseguir esse texto perfeito. Ele não existe, porque a gente estamos escrevendo para quem? Somos humanos escrevendo para outros humanos. Então é impossível, pessoal, a gente conseguir agradar todo mundo. Nem todo mundo vai gostar do seu texto. E ok, né? A gente precisa já escrever sem ter esse desejo de agradar todo mundo, sem ter essa expectativa, porque é essa expectativa que faz a gente se frustrar, né? E tá tudo bem, né? A gente precisa olhar para o fato de que não existe o texto perfeito, não existe o momento perfeito, não existe o público perfeito e nós também não somos perfeitos, né? E nem todos os textos que a gente vai escrever vai ter a repercussão que a gente gostaria. Se vocês verem os meus próprios textos, vão lá depois, não agora, tá? Espera a live terminar. Depois que terminar, dá uma olhadinha no meu Instagram. Vocês vão ver que tem textos que tem muito mais comentários do que outros e é assim mesmo, é na prática, é no tentando e tentando de novo que a gente vai compartilhando conteúdos melhores, tá? Então, para trabalhar com esse medo do julgamento, a gente tem que deixar de lado a expectativa de agradar todo mundo. Mas, Leia, o que a minha família vai pensar quando vê o meu texto? O que meus professores da faculdade vão pensar? Eu sempre faço essa pergunta. A tua família, os seus professores são o seu público? São eles que vão... É para eles que você está escrevendo? E se a resposta é não, e muito provavelmente é não, não tem por que se preocupar com isso, né? O máximo que vai acontecer é um primo seu olhar o texto e não se conectar, mas ter a admiração de ver que você está compartilhando o texto como psicóloga, né? O máximo que vai acontecer é que essas pessoas não vão ler o seu texto e tá tudo bem. Eles não precisam ler o seu texto, eles não precisam gostar do seu texto, né? Mas quanto mais você compartilhar, mesmo em torno dos seus amigos, da sua família,
mais admirada você vai ser, admirado pelo seu posicionamento dentro da psicologia. Você não precisa que eles gostem do seu texto, eles não precisam gostar, mas talvez você possa até criar admiração, né, das pessoas, né? Não é porque as pessoas não vão se conectar que elas vão ter aversão a você. A gente não precisa ter esse medo, né? As pessoas vão gostar de ver você falando da tua profissão, mesmo que eles não tenham ali empatia com a temática do que você esteja falando, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem se, né? A Fabiana tá falando, minha família só olha, é isso, né? Alguns vão olhar, alguns vão curtir, enfim, e tá tudo bem, alguns não vão nem olhar, e não precisa, não é para eles que vocês estão escrevendo, né? Então, acho que esse é um passo muito importante, né? A gente deixar um pouquinho de lado essa questão do medo e da preocupação com o outro. Porque enquanto a gente está no outro, a gente não se conecta o suficiente para escrever um bom texto, né? Porque a gente precisa se conectar primeiro. Não é só o leitor que tem que se conectar com o que a gente escreve. A gente tem que se conectar para levar uma informação boa, de qualidade, para que a pessoa possa trazer a conexão de volta, tá bom? Vamos aqui, deixa eu olhar aqui uma próxima pergunta, então. Olha, teve bastante gente que perguntou como fazer posts nas redes sociais sem perder o limite da exposição, né? Como estar no texto, estar presente, né? Que foi aquilo que eu trouxe um pouquinho no conteúdo da primeira semana, do quanto é importante a gente estar presente no texto, mas sem trazer muitos detalhes da nossa vida pessoal. Então, teve várias perguntas diferentes, mas mais ou menos nesse sentido. Então, para responder isso, eu gosto sempre de falar da diferença da vida pessoal e da vida privada, tá? Parece a mesma coisa, mas não é. Então, vida pessoal é eu dizer para vocês aqui agora, pessoal, eu tenho 36 anos, eu sou mãe de uma menina de 11 anos e eu sou casada, né? Estou com meu marido já há 10 anos, mas faz só um ano que a gente é casado, mas já namorávamos há 9 anos. Isso é vida pessoal, tá? É eu trazer alguns detalhes que eu escolhi, poderia ter escolhido outros, mas escolhi esses para trazer para vocês, que são partes da minha vida pessoal que eu acredito que tudo bem compartilhar nessa live aqui com vocês. Qual que é a diferença da vida privada? Se eu dissesse aqui para vocês, por exemplo, da última DR que eu tive com meu marido, ou a escola que a minha filha estuda, o horário que ela entra e sai da escola, já seriam detalhes da minha vida privada e que iriam expor a minha segurança, iriam expor a minha família, por exemplo, né? Então, vocês vão ver nas minhas redes sociais, por exemplo, uma foto minha com a minha filha, mas vocês jamais vão ver uma foto dela com o uniforme da escola onde ela estuda. Vocês podem ver também uma foto minha com meu marido, mas vocês jamais vão ver um desabafo meu falando sobre a DR que a gente teve na semana passada, né? Então, a gente precisa colocar numa balança e medir o que é vida pessoal e o que dessa vida pessoal eu escolho e para mim tá ok compartilhar e o que é vida privada, né? Então a gente precisa ter um limite difícil às vezes de ser feito, mas é um limite importante, né? Então a gente precisa olhar para isso, para o que cabe, né? Então, por exemplo, Leia, mas o que da minha vida pessoal eu posso falar para o texto conectar? Vai depender do texto, vai depender da temática, vai depender do que essa informação tem de relevância. Porque não é só você sair falando da tua vida pessoal que vai conectar. Não, o que vai conectar é que aquele ponto da tua história
talvez seja um ponto de reflexão para aquela temática que você está trazendo. Então, eu comecei essa aula, por exemplo, falando para vocês que eu tenho TDAH. Mas eu não falei isso aleatoriamente só porque eu queria que vocês soubessem, porque vocês saberem que eu tenho TDAH ou não, qual é a diferença que isso vai agregar para vocês? Nenhuma. Mas se eu contar isso para vocês, dizendo que foi a partir das minhas dificuldades com TDAH que eu comecei a ler, que eu comecei a escrever, vai criando conexão o quê? Com o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, aquilo que vocês vão compartilhar precisa ter conexão com o que vocês estão compartilhando com o público de vocês. Não adianta só sair fazendo postagens sobre a vida pessoal, né? São detalhes e às vezes histórias que você vai contar e que de alguma maneira vai trazer conexão para a temática e vai agregar alguma reflexão para o teu público. Não é só sair fazendo fotos ali aleatórias da tua vida pessoal, porque isso não faz sentido. O povo vai até gostar de ver, talvez, mas não é isso que vai agregar valor ao teu trabalho, não é isso que vai fazer com que as pessoas realmente vejam um valor agregado, tá? Então não é só sair fazendo posts do que você comeu, do que você fez hoje de manhã, não é isso que é estar presente no texto, tá? Quando eu digo isso, é você trazer elementos seus para que as pessoas percebam que você é tão humano, tão humana quanto elas, né? Porque isso cria conexão, a pessoa perceber que ela tá lendo alguém e não um robô, né? Então, trazer a nossa humanidade, mas sem expor a privacidade de vocês. E isso é um limite que cada um precisa olhar. Talvez, se vocês olharem o meu Instagram e ver lá a foto da minha filha, foto do meu marido, para algumas pessoas talvez isso já seja um limite. Eu já conheci psicólogos que falam, Leia, eu não consigo nem fazer isso, né? E tá tudo bem, não precisa. O que é que você, cada um de vocês, pode trazer, né? Pode ser uma reflexão, não precisa ser igual. Cada um vai ter um limite diferente. Cada um vai sentir qual é o teu limite e cada um precisa estar atento para não ultrapassar esse limite, tá bom? Então, cada um precisa estar ali. A Tamiris colocou aqui uma frase bem legal, né? O referencial dela de privacidade é: eu gostaria que os meus clientes soubessem disso. Maravilha, e essa é uma reflexão que a gente precisa realmente fazer. Às vezes a gente quer fazer um post para ter mais curtida, para ter mais engajamento, mas assim, isso é algo que você gostaria que os seus clientes, que os seus pacientes soubessem, né? Tá tudo bem para você se eles souberem? Se tá tudo bem, ok, né? Mas se não tá tudo bem, não precisa forçar a barra. Tem que ter o nosso limite, né? A gente precisa, cada um, ter o seu limite. Então, sempre se questionem e vocês vão perceber com o passar do tempo que isso vai ficando mais fácil. Hoje isso para mim já é natural, eu já percebo esse meu limite quando eu vou fazer as postagens, mas no começo é importante que vocês realmente se perguntem, se questionem, né, ali no momento para fazer as postagens, tá? Mas depois isso vai ficando mais natural, vocês vão percebendo que não precisa ficar se questionando tanto o tempo todo. A gente vai aprendendo a lidar com esse nosso limite, tá bom? Agora eu vou passar aqui para um outro tema. Teve algumas pessoas que perguntaram, a gente teve bastante perguntas sobre vídeos, como gravar vídeos e fazer conteúdo de vídeo. Pessoal, não sou especialista em vídeos, tá? Então não vou conseguir ajudar muito vocês em relação a isso, tá bom? O que eu posso dizer é que um bom roteiro pode fazer toda a diferença na hora de gravar um vídeo,
tá? Quando a gente pega e simplesmente liga a câmera e sai gravando, muitas vezes a gente esquece de coisas importantes, a gente não tem uma estratégia no conteúdo que a gente vai fazer. Então, se a gente for ver os melhores conteúdos de vídeo, e eu não tô falando só vídeo de psicólogo, pega uma boa série que você gosta, um bom filme, com certeza são vídeos que lá atrás tiveram bons roteiros. Então, aproveita as dicas que a gente está tendo no mini curso para escrita e usa para fazer bons roteiros para os vídeos de vocês também. E aí vocês vão ter roteiros que vão te ajudar vocês a ter mais engajamento ali na comunicação, tá? Agora, sobre gravar o vídeo, enfim, eu não vou conseguir ajudar vocês. Teve algumas perguntas ali sobre vídeos que eu não vou conseguir ajudar. Então, assim, eu vou indicar para vocês aqui uma amiga que eu acho que algumas pessoas já até conhecem, que é a Nielma Leal. Ela faz um trabalho muito bacana sobre produção de vídeos e ensina realmente a quem quer aprender a gravar do comecinho ali, para quem ainda tem dificuldade ao gravar vídeos. O Instagram dela é @treinamentopsi. Então, para quem quiser acompanhar algumas dicas sobre o processo de gravar mesmo, eu prefiro indicá-la porque a minha praia é mais a escrita do que os vídeos, tá? Tô aqui falando por vídeo com vocês, tenho um monte de vídeo gravados, mas não sou especialista no tema para conseguir ajudar vocês, tá bom? Então, prefiro indicar a Nielma, que inclusive foi alguém que já me ajudou muito a me destravar para as telinhas. Então, @treinamentopsi, se alguém puder... eu vi que a Fabiana já escreveu. Obrigada, Fabiana. Então, quem tiver com dúvidas sobre vídeos, acho mais interessante vocês seguirem lá o conteúdo dela aqui no Instagram. Inclusive, acho que ela vai fazer uma semana com vídeos exclusivos sobre vídeos. Acho que vocês podem gostar. Mas da parte da escrita, que é o que eu consigo ajudar vocês, façam bons roteiros. Isso pode fazer toda a diferença no engajamento e no resultado dos vídeos de vocês. Não significa que vocês precisam fazer um roteiro e ficar lendo, tá bom, pessoal? Não é isso. É fazer um roteirinho com tópicos do que é importante, estrategicamente do seu objetivo ali no vídeo, tá bom? E aí você pode deixar esse roteirinho ali do teu lado, mas não necessariamente algo para você ficar lendo. Quando eu falo roteiro, é algo para te nortear ali na hora de gravar o vídeo e não ser um vídeo assim totalmente aleatório e que às vezes, por mais que esse aleatório às vezes seja bacana por você fazer uma coisa mais natural, mas às vezes não tem estratégia, e sem estratégia dificilmente a gente tem engajamento, que é o que eu tenho tentado falar para vocês sobre o texto, né? Não adianta só sentar e escrever, né? Muitas vezes a gente tem que ter estratégia sobre aquilo que a gente está escrevendo, né? E por isso que esse é um dos pilares lá dos 5 pilares da escrita criativa. Não adianta só escrever bem, não adianta só escrever bonito. Tem que ter estratégia naquilo que a gente escreve, tá bom? Vou passar então aqui para uma outra perguntinha. Teve pessoas pedindo mais atividades para desbloquear a criatividade, que gostaram da atividade que a gente teve essa semana. Então, assim, pessoal, toda semana lá no mini curso a gente vai ter atividade prática, tá? Toda semana a gente vai ter conteúdo e atividade prática. Então, fiquem tranquilos que lá no nosso mini curso, nas próximas semanas, a gente ainda vai ter atividades, tá bom? Eu não vou passar elas aqui agora, tá? Porque elas estão lá no material, foram feitas lá com muito carinho, tudo bonitinho. E vocês vão receber aí semana que vem, já tem mais atividades para vocês que vão ajudar a gente continuar desbloqueando a escrita criativa, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Teve
bastante pessoas que pediu isso, que queriam mais atividades, que gostaram, e a gente vai ter, tá bom? Lá no manual do aluno tem o cronograma, e aí vocês vão ver que lá tem algumas datas ainda reservadas para atividades práticas, pra gente continuar desbloqueando. A gente só começou, tá bom? Estamos só no comecinho. Deixa eu ver a próxima aqui. Como não ter uma escrita que seja técnica? Teve várias pessoas que colocaram ali dúvidas em relação a como sair da escrita técnica, tá? Assim, tudo que a gente vai estudar no mini curso vai ajudar isso, tá? Que é sair do ponto A da escrita técnica e chegar no ponto B, que é a escrita criativa. Como eu disse, tem vários passos, não tem uma receitinha de bolo. Mas uma das coisas mais importantes para isso é a gente escrever textos autorais, tá bom? Às vezes eu percebo vários psicólogos compartilhando conteúdo falando sobre autores dentro da psicologia, né? Então, segundo Freud, segundo Skinner, blá blá blá, né? E aí faz um texto parecido com um trabalho de conclusão de curso, com um TCC, por exemplo, e vai colocando o que Freud, o que Skinner, o que fulano, o que ciclano pensa sobre aquele tema. Pessoal, esse tipo de texto não conecta, tá? Porque a pessoa vai conectar se ela estiver lendo um texto seu para ela. Lembra da ideia da cartinha? Uma cartinha sua para ela. Agora, se ela não quer saber, e muitas vezes a maior parte do nosso público, a não ser que seu público seja psicólogos, tá? Mas a maioria de vocês, acredito que não tenha como público psicólogos. Então, as pessoas nem sabem quem foi Skinner, quem foi fulano, quem foi ciclano. Elas não sabem e elas não querem saber. Elas não estão interessadas nisso. Então, vamos imaginar que você está escrevendo um texto sobre para pais sobre educação infantil, por exemplo. Então, vamos imaginar, a mãe que está lendo o teu texto, ela está interessada em saber, por exemplo, como ajudar o filho dela a se desenvolver. Ela não está interessada sobre o que o Freud pensava sobre o Édipo, entendeu? As pessoas não estão interessadas nisso. Elas nem sabem e não querem saber quem são essas pessoas. Somos nós que queremos saber, né? Nós é que estudamos. E eu não estou falando para vocês não estudarem. A gente tem que continuar estudando. A gente tem que ter as nossas bases teóricas, isso é fundamental, a gente, né, continuar se desenvolvendo o tempo todo. Mas na hora de escrever um texto, lembra, é uma carta sua para alguém. Então, não adianta você sair citando fulano, ciclano, porque a hora que a pessoa começar a ler isso, ela, na terceira linha, ela vai parar. A não ser que ela seja psicólogo, né? E mesmo assim, olha, a não ser que o seu tema seja muito focado em abordagem, em algo assim. Mas ainda assim, vocês já pensaram, por exemplo, eu escrevo para psicólogos, escrevo para vocês, mas eu não saio falando segundo ciclano, fulano, beltrano, porque, sinceramente, quando vocês querem aprender a escrever, eu acho que não é muito isso que vocês querem ouvir, né? A Fabiane colocou aqui uma dica que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Não é segundo fulano e ciclano, é segundo você mesmo, segundo você mesma, né? Então, o que você tem a dizer para o mundo, né? Então, isso é o primeiro passo para a gente sair da escrita técnica, tá? É parar com citação, é se empoderar do teu lugar de psicólogo e de psicóloga no mundo. Você não é mais estudante, você não tá mais lá tendo que justificar para o seu professor que aquela ideia tá certa porque Freud disse isso. Não, se empodera do teu lugar de psicólogo. Você não tem que justificar, você tem algo a dizer para o mundo e é isso que vai conectar. Faz sentido para vocês? Tô vendo aqui o pessoal dizendo que sim, é o costume do embasamento, é isso mesmo, é o costume, né? Mas a gente precisa deixar esse costume de lado, tá bom?
Deixa eu ir para mais uma perguntinha aqui. Como lidar com o perfeccionismo? Achar um texto ruim e não ter coragem de postar. Isso acontece muito, né? Eu já vi muitas pessoas escreverem e às vezes terem muito conteúdo e não compartilhar, né? Eu dei mentoria para uma psicóloga uma vez que ela tinha um caderninho cheio de conteúdo, repleto de conteúdo que ela escreveu por muito tempo e não compartilhou. E aí, quando a gente começou a fazer mentoria e ela me mostrou o caderninho dela, ela percebeu que ela não precisava escrever conteúdo por um bom tempo. Ela podia ajustar, rever ali, editar, mas ela tinha muito conteúdo, né? Às vezes a gente nem guarda esse conteúdo, a gente joga fora, a gente deixa perdido num caderninho ou num arquivo lá do Word e nunca mais olha para aquilo. E quanto conteúdo se perde, né? Por conta do medo do compartilhar, né? Então, essa ideia do perfeccionismo foi um pouco do que a gente já falou antes, que se a gente ficar esperando pelo texto perfeito, a gente nunca vai escrever e a gente nunca vai compartilhar aquilo que a gente sabe com o mundo. Vamos imaginar assim, se eu olhar hoje o primeiro texto que eu publiquei como psicóloga, com certeza ele não é um texto tão bom como o último texto que eu publiquei. Porque desse ponto A do primeiro texto para esse ponto do último texto, eu me desenvolvi. E eu só me desenvolvi porque eu continuei escrevendo. Então, muito da escrita está na prática, tá? Muito da escrita, de ter uma escrita engajadora, está em praticar. E não só em praticar a escrita, mas de compartilhar, de lidar com essa frustração, de lidar com esse medo, de se expor, de sair da nossa zona de conforto. Então, se a gente não faz, a gente não vai se desenvolver. Né? Eu tenho certeza que daqui 10 anos os meus textos vão estar muito melhores do que os de hoje. Mas eles só vão estar melhores se eu continuar escrevendo, porque senão eu vou estar no mesmo ponto que eu tô agora. Eu não vou caminhar. E assim é para todo mundo. Então, assim, a gente precisa começar com o que a gente tem do ponto que a gente está, né? E se a gente for ficar esperando momento perfeito, texto perfeito, estado emocional perfeito, não vai rolar, pessoal. A gente precisa se desprender disso, né? E olha, isso não é só para escrever. Eu acho que é para a vida, né? Se a gente fica esperando, a gente fica sempre no mesmo ponto. Então a gente precisa sair da zona de conforto. É difícil, mas é fora dela que existem os resultados que a gente quer. Então, a gente precisa dar alguns passos, cada um no seu tempo, mas sem parar de caminhar, né? Então, assim, não vai existir texto perfeito, né? Nunca vai existir. Se eu olhar os meus textos de alguns anos atrás, eu vou olhar e vou dizer, se eu escrevesse hoje eu faria diferente. Faria. Mas foram graças a eles terem sido feitos daquela maneira que hoje eu sei outras estratégias para escrever melhor. Então, a gente precisa trazer, né? Trazer e colocar em prática, porque a escrita, ela é prática, tá? Não adianta vocês fazerem o meu curso e só fazerem o curso, só ouvirem a aula, só lerem o PDF, se vocês não colocarem a mão na massa. Não adianta. Escrita tem que praticar, tem que ser compartilhada, a gente tem que trazer a escrita para nossa rotina. Quanto mais natural ela for, mais autêntica ela também vai ser. E para isso a gente precisa ter prática. Então, é hora de todo mundo vasculhar os caderninhos perdidos, vasculhar lá os caderninhos perdidos, as folhas perdidas aí guardadas no fundo da gaveta e começar a compartilhar. Nada disso de ficar guardando conteúdo não, pessoal. Conteúdo
com certeza tem alguém no mundo precisando ler o conteúdo que vocês escreveram. A gente com certeza tem alguém que gostaria e que tá precisando ler aquele conteúdo. Então, solta para o mundo, que o mundo precisa da psicologia. E quem, se não nós, para levar a psicologia para o mundo? Então, solta, tá bom? Vamos ver aqui a próxima. O bloqueio criativo tem a ver com autoconhecimento ou com outras coisas, né? Então, assim, o bloqueio criativo, pessoal, tem vários motivadores, tá bom? Um deles, sim, é o autoconhecimento, né? Como eu coloquei lá no materialzinho para vocês dos pilares da escrita criativa, o autoconhecimento, ele é base fundamental para a gente começar a se reconhecer, reconhecer o nosso perfil de escritor, de escritora. Só que não é só isso. Muitas vezes a gente está bloqueado, a nossa criatividade está bloqueada por conta de tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa história, né? E aí, falando da história do Psi, a gente tem 5 anos de doutrinação na faculdade engessando a gente, né? Que psicólogo não pode isso, psicólogo não pode aquilo, psicólogo tem que fazer isso, psicólogo tem que fazer aquilo. E eu costumo dizer que todo psicólogo que se formou é muito resiliente, porque a gente passa 5 anos ouvindo que a gente não vai poder nada, que a gente não vai ter sucesso com nada, que a nossa profissão não vai levar a gente a lugar nenhum, mas a gente vai até o final. E a gente vai até o final porque a gente é apaixonado pela nossa área, né? Mas a gente é doutrinado ali por muitos anos, né, de que a gente tem que se prender dentro de uma caixinha, né? E a gente precisa desconstruir isso pra gente conseguir escrever. A gente precisa desconstruir muita coisa. E isso dá trabalho, dá muito trabalho. Dá trabalho, né? É um trabalho diário. Todos os dias a gente vai ter que desconstruir um pouco dessa imagem engessada que vão colocando, né, na gente ali. E isso envolve os textos também, né? Porque quando a gente vai escrever, assim que a gente se forma, por exemplo, ou às vezes por muito tempo, a gente só consegue escrever do jeito que nos ensinaram na faculdade. Alguém teve aula na faculdade sobre escrita criativa? Eu não tive. A gente só tem aula de como escrever TCC, de como escrever relatório, né? Só escrita engessada, né? E a gente sai dali acreditando que aquele é o estilo do psicólogo escrever, né? E a gente precisa desconstruir isso, porque tudo isso vai bloqueando a gente, vai colocando a gente dentro de uma caixinha do que a gente pode e não pode, né? Eu fico feliz que eu acho que nos últimos anos tem mudado um pouco isso, né, nas universidades, e eu espero que cada vez mude mais, né? Mas a gente precisa ver que não é só autoconhecimento que bloqueia, né? É todo o nosso histórico, né? E mais do que isso, às vezes até o nosso histórico de vida, né? Então, por exemplo, quem teve uma infância com mais acesso à leitura, talvez tenha mais facilidade, né, para escrever, para ler, né, diferente de quem está começando agora. Não significa que quem está começando agora não vai conseguir, mas talvez vá num ritmo diferente, né, de quem teve talvez uma história que reforçou, né, a escrita como algo positivo, né, por exemplo, até no campo pessoal, né, quem teve diários quando foi adolescente, né, quem escreveu bastante sobre
assuntos diversos, talvez vai ter mais facilidade de reacender um pouco isso, né? Mas cada um vai ter o seu tempo, o teu processo, mas todo mundo pode escrever, todo mundo, né? A habilidade da escrita, ela não é inata, a gente não nasce com ela, então a gente pode desenvolver, independente da nossa idade, independente das temáticas que você for escolher. Todo mundo é capaz de desenvolver uma escrita criativa, mas cada um vai ter o seu tempo e a tua história que vai, né, dizer um pouquinho, né, sobre isso. E aí cada um vai ter que ir resgatando um pouquinho ali para trazer à tona, tá bom? Mas como eu disse, a gente vai ter outros exercícios lá no mini curso para ajudar no desbloqueio da criatividade, tá bom? Mas, respondendo aqui o pessoal, não é só autoconhecimento que vai desbloquear. A gente também precisa desbloquear algumas crenças limitantes que a gente tem também, principalmente em relação à nossa profissão, né? Em relação ao que o psicólogo pode ou não pode, né? Então, a gente precisa também acessar essas crenças para conseguir se destravar, né? E ter mais liberdade para escrever. Vamos lá para uma próxima pergunta. Teve algumas pessoas que também perguntaram quais os temas que dão mais engajamento, quais os temas que vão ter maior visualização, quais os temas que eu já escrevi e que tiveram maior engajamento. Pessoal, assim, mais uma vez, não tem receita, tá? Por quê? Leia, qual é o tema que vai dar maior engajamento? Depende do teu público, né? Depende. Por exemplo, se o seu público são mães, né? Falar sobre os filhos vai ser um tema bacana. Mas se eu fizer um post aqui no meu Facebook sobre crianças, sobre filhos, provavelmente não vai ter engajamento, porque não é o meu público, né? Eu não falo sobre essa temática, eu não falo para mães, embora eu fale para mulheres, eu falo para mulheres em geral, né? Não falo especificamente para mães, então provavelmente não teria um engajamento muito bom aqui, mesmo que eu faça um texto bem feito, tá? Mas por quê? Porque não vai conversar com o meu público, né? Então, é importante a gente conhecer o nosso público e saber as temáticas de interesse dele, né? Então, se o seu público, de novo, são mães, o que essas mães gostam de ler, o que essas mães buscam, o que elas fazem na rede social, né? Quais são as temáticas, as dores desse público, quais são as temáticas que chamam a atenção, né? Então, assim, não tem tema que vai ter maior ou menor engajamento, tem tema que vai se relacionar melhor ou não com o seu público. Então, mais uma vez, a gente volta, né, para a questão do público. Leia, mas eu não tenho nicho, então não posso escrever? Pode e deve, mas todo texto que você for compartilhar, você vai precisar pensar nesse público, você vai precisar pensar para quem você está escrevendo naquele momento, né? Porque senão, né, fica aquela ideia da carta endereçada a todo mundo e que não conversa com ninguém, tá? Então, assim, pessoal, não tem como eu dizer para vocês um tema específico, mas estudem o público de vocês e vejam, se o seu público é mães, o que as mães gostam de ver na internet? Faz uma pesquisa, né? Converse, esteja perto, se relacione, né, com essas pessoas, porque é elas que vão trazer essa informação para vocês, tá? Então, por exemplo, se vocês verem os posts que eu fiz para divulgar o mini curso gratuito, deixa eu pegar um exemplo. Tinha não sei se quem daqui viu, mas estava lá. Você tá cansada de escrever texto que não tem engajamento? Da onde que veio isso? Veio do meu relacionamento com o meu público, porque toda vez que eu converso com os psicólogos e psicólogas que querem aprender a escrever e que acabam me procurando,
Essa é uma das frases que eu mais escuto. Leia, eu não consigo ter engajamento. Leia, eu busco engajamento, né? Então, assim, a gente precisa ter essas respostas no nosso público. E aí vem o relacionamento, o quanto você está se relacionando com o seu público. É importante a gente se relacionar, né? A gente estar ali perto e realmente conhecer esse público, porque senão a gente vai estar escrevendo aleatoriamente. Então, para saber os melhores temas, é importante conhecer o máximo possível o público de vocês, tá bom? Deixa eu ir aqui para mais uma. Teve uma pergunta, né, que disse que não consegue escrever texto na terceira pessoa, só na primeira pessoa, falando dela mesma, né? Olha, isso não é necessariamente um problema, tá? O texto não tem uma regra de que o melhor texto precisa ser na primeira ou na terceira pessoa, tá bom? Tem muito do nosso estilo de escrita, tá? E por isso que aí o autoconhecimento é importante. A gente precisa descobrir o nosso perfil de escritor e de escritora. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu gosto muito de poesia, mas eu não consigo escrever através de poesia. Não é muito o meu perfil. Eu gosto de ler, como leitora eu gosto, mas eu não sou uma pessoa, vocês não vão ver muita poesia, né? Aliás, acho que não tem nenhuma poesia minha compartilhada. Eu gosto de escrever através de histórias. Desculpa. É o meio que eu mais gosto de escrever e que normalmente eu tenho mais engajamento. Não significa que história é melhor que poesia, tá? Não, mas é o meu perfil. Apesar de gostar como leitora e de conhecer várias pessoas que escrevem poeticamente muito bem, o meu perfil de escritora não vai muito por esse caminho, tá? E tá tudo bem. Cada um vai ter o seu perfil. Então, vão ter pessoas que vão preferir escrever na primeira pessoa, outras na terceira, e tá tudo bem. Não é necessariamente um problema, tá bom? Você preferir escrever na primeira pessoa, tá tudo bem. Não tem que ser na terceira pessoa. Então, se tá dando certo na primeira pessoa, se você tá conseguindo, ok, né? Por exemplo, eu lembrei agora de uma das alunas aqui do nosso mini curso, a Ninita. Ela é super poética, eu não sei se ela tá ao vivo, mas ela escreve poeticamente e é lindo, né? E eu super admiro, né? Só que eu não escrevo desse jeito, tá tudo bem, né? E os textos dela vai ter engajamento pro público dela, assim como os meus pro meu. E tá tudo bem. Então a gente precisa descobrir também o nosso perfil. Aqui, ó, a Ninita até comentou. Eu falei dela e ela comentou. Bom, então, assim, não é um problema, tá bom? A gente escrever de um jeito ou de outro. Cada um vai ter o seu estilo de escrita e tá tudo bem, tá? Não é uma regra, mas a gente pode experimentar. O legal é a gente experimentar vários estilos de escrita para a gente perceber também qual é a nossa pegada, né? Qual é o estilo que vai fazer mais sentido pra gente. E a gente pode usar. Eu, por exemplo, às vezes escrevo em primeira pessoa, às vezes em terceira. Gosto de escrever mais em terceira pessoa. Mas a gente pode alternar, tá bom? Mas não tem problema a gente ter maior facilidade de um jeito ou de outro. Na verdade, é o natural. A gente sempre vai ter mais facilidade para um tipo de escrita porque vai estar mais relacionada com o nosso perfil, tá bom? Teve algumas perguntas, pessoal, sobre que a pessoa começa a escrever, consegue começar a escrever, mas no meio perde o fio da meada, ou no meio acaba a criatividade, não consegue finalizar o texto. Enfim, começa a escrever, mas depois não consegue finalizar, não consegue dar uma finalização para a ideia e tudo mais. Então, assim,
É importante, pessoal, e aí até teve uma outra pergunta aqui de algumas pessoas que queriam saber sobre as estruturas de texto que a Leda comentou no videozinho que eu mandei para vocês, né? E aí, por que eu comentei disso para responder essa pergunta? Porque a gente precisa ter estratégia para escrever, tá? Às vezes a gente simplesmente quer aquele momento perfeito da inspiração mágica que vem e que a gente senta e começa a escrever do começo ao fim e terminou, o texto tá perfeito para postar no Instagram. Gente, não é bem assim, tá? Apesar de eu acreditar muito em magia, a escrita ela não vem de um momento mágico e inspirador assim. A gente precisa ter uma estratégia na hora de escrever, tá? A gente precisa, às vezes, antes de escrever o texto, do mesmo jeito que eu falei para vocês, antes de vocês gravarem um vídeo, façam um roteiro, do mesmo jeito, antes de escrever um texto, sentem e pensem na estratégia daquele texto. Sabe aquelas perguntinhas que tem lá no manual, né? Para quem eu vou escrever? Qual o objetivo desse texto? O que eu quero com esse texto? E aí a gente pode fazer um roteiro para escrever o texto. Tópicos, né, ali do que você quer abordar naquele texto. Isso pode ajudar você a focar e saber voltar para o foco quando o teu pensamento se distrair para outras coisas. Porque aí você vai ter o seu roteirinho e você vai saber que você tem que voltar para aquele ponto. Eu acho que isso é super importante para a gente aprender a fazer textos que tenham estruturas estratégicas. Então, o que a Leda comentou, que algumas pessoas perguntaram, que ela comentou que ela aprendeu estratégias, é que no meu curso, no Palavras que Conectam, que é o meu curso maior, eu tenho lá várias aulas onde eu ensino várias estruturas de texto que a gente pode fazer. E isso é importante para a gente aprender a escrever estrategicamente, porque isso ajuda a gente a ter engajamento. Então, uma das primeiras coisas que eu ensino, né, lá para os meus alunos é não sentar e escrever aleatoriamente, né, mas a gente fazer tópicos daquilo que você quer escrever de acordo com os seus objetivos para aquele texto, tá? Você tendo esses tópicos, vai ser muito mais fácil você voltar quando você estiver escrevendo e aí você perceber que o seu pensamento foi lá longe, tá pensando na conta de luz que você não pagou ainda e você se perdeu. Aí, para voltar tendo um roteirinho, um tópico, é muito mais fácil, né? Uma outra coisa é que nem sempre você precisa necessariamente finalizar o texto naquele momento, tá? O processo criativo, às vezes, não acontece do jeito que a gente quer. Tá? O processo criativo, muitas vezes, ele vai se mostrar do jeito que é dele, tá? Tem dia que a gente vai estar emocionalmente melhor, tem dia que a gente vai ter emoções que vão nos travar, e tá tudo bem. Se naquele momento você começou a escreveu parte, mas não conseguiu finalizar, tá ali irritado, tá angustiada, enfim, não tá fluindo, tudo bem. Salva o que você fez, respira, volta num outro momento. Não larga o texto ali para sempre e não compartilha, igual a gente falou, não. Dá um tempo para você e depois você volta, tá? O processo criativo às vezes não é no momento e no tempo que a gente quer. A gente não pode ficar procrastinando, mas a gente pode fazer uma pausa para um café, às vezes, né? Tomar um chazinho, ou sei, sair, dar uma volta, fazer uma caminhada, e aí volta e tenta de novo,
tá? Ou deixa para o dia seguinte. Não esquece do texto, volta nele e não muito depois, mas volta no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas você também pode se permitir atentar isso num outro momento, porque às vezes a gente fica ali tentando, e quanto mais a gente tenta, mais a gente se bloqueia, mais a gente trava, sabe? Então, às vezes, é importante dar uma pausa também para o nosso cérebro e voltar ali num outro minutinho, num outro momento, tá bom? Então, não precisa necessariamente finalizar o texto naquele momento, se estiver muito difícil. Mas a ideia dos tópicos, eu acho que ajuda a ter foco, tá bom? Tem algumas outras pessoas que aí é uma outra dúvida, como começar o texto, né? Que tem dificuldade de começar, que depois que começa flui, né? Então, assim, pessoal, às vezes o mais difícil mesmo é começar. E a gente percebe. Eu vi aqui alguém falando que tá sem áudio. Travou, pessoal? Me diz se tá ok, se é só pra ela, ou se travou de novo. Mas eu vou continuando, tá? Enquanto isso, vocês vão comentando aí pra mim, me diz se tá me ouvindo bem. Mas às vezes a dificuldade é muito mais pra começar mesmo, né? Porque a gente percebe que depois que começa, destrava, né? Sai aquela angústia. Então, o que eu recomendo para vocês? Não fiquem esperando pelo momento da inspiração, aquele momento perfeito. Coloca lá na agenda de vocês, né? Amanhã eu vou escrever um texto. Eu vou separar o horário X ali da minha agenda para escrever. Aí o que acontece? Às vezes a gente se planeja, só que aí chega na hora, eu não tô com muita vontade, ou eu não tô com inspiração, tá muito frio, tá muito calor, a gente vai dando um monte de desculpas e não escreve. Então, assim, senta para escrever, mesmo se você não tiver com vontade, mesmo se você não tiver inspirada, mesmo se tiver frio ou calor. Senta para escrever o que você se propôs a escrever. Se dê uma chance, tá? Fica ali pelo menos 5 minutos, senta e começa. Se depois ali de 5, 10 minutos você perceber que realmente não vai, aí você vai fazer o que a gente falou agora há pouco. Você vai dar uma pausa e voltar num outro momento para ver se o teu momento criativo tá melhor. Mas começa, tá? Não espera por um desejo mágico de escrever, por uma inspiração. Nossa, hoje eu acordei querendo escrever. Gente, isso não vai acontecer. Ou se acontecer, vão ser poucas vezes, não vai ser toda hora. Então, torne a escrita um hábito, né? Do mesmo jeito que quando você acorda e você escova o dente todo dia, mesmo sem ter muita vontade, você não acorda às vezes com preguiça, mas você escova o dente, não escova? Por quê? Porque é um hábito, porque você se propõe a fazer mesmo sem estar com muita vontade. Assim é também quando a gente tem um trabalho CLT, não é? Todo dia a gente acorda, ai que maravilha, acordar cedo, vou trabalhar. Não, tem dia que a gente acorda meio, né? Acorda com dor de cabeça, mas a gente vai, não vai? É a mesma coisa. Quando a gente tá falando do trabalho empreendedor, a gente tem que colocar rotinas ali pra gente que tragam um pouco isso, né? A gente tem que começar, porque às vezes o mais difícil é começar. Às vezes a gente tá lá com aquela preguiça, ai meu Deus, não quero escrever, ai não sei sobre. Mas quando a gente senta e escreve 2, 3 linhas, vai. Então, se propõe a fazer, mesmo se você não tiver naquele momento super inspirada. Aí sentou, deu 5, 10 minutos, realmente viu que não é o momento, aí você tenta depois. Mas pelo menos se coloca esse comprometimento de começar, tá? Porque muitas vezes o começar é mais difícil, por isso que a gente procrastina muitas vezes, tá?
Pessoal, teve algumas pessoas que pediram indicação de livro, indicação de curso de gramática, indicação de PDFs, teve várias perguntas nesse sentido. E assim, pessoal, igual a gente colocou lá no manual do aluno, no nosso mini curso, a gente vai se propor a fazer somente conteúdo autoral, tá bom? Até pra gente não ter problema nenhum com direitos autorais, e até pra gente manter foco no nosso mini curso, os únicos materiais que a gente vai compartilhar são os materiais autorais do mini curso, tá bom? Eu sei que eu posso parecer tá sendo chata, mas a gente tá com quase 3.000 alunos, contando todos os grupos ali. Então, a gente precisa manter o foco para ter uma experiência positiva para todo mundo, tá bom? Então, a gente não vai compartilhar outros materiais, nem fazer indicação de outros livros. A gente vai trabalhar só com o material do mini curso, tá? Até para a gente não ter nenhum problema com direitos autorais. Como a gente vai oferecer certificado no mini curso, a gente precisa também ter muito cuidado com essa questão dos direitos autorais, tá? Porque a gente precisa compartilhar somente conteúdo autoral para a gente ter a estrutura que a gente quer. Então, assim, desculpa, né? Eu sei que pode parecer assim que eu tô sendo chata, mas eu não vou poder compartilhar, tá, com vocês isso que vocês estão pedindo, tá bom? Teve algumas pessoas que pediram, mas nesse sentido a gente não vai poder fazer, tá? Não dentro do mini curso, pelo menos, em algum outro momento, quem sabe, mas vamos aproveitar o material do mini curso, tá? Nesse momento. Deixa eu ver aqui. Peraí só um pouquinho, pessoal, que eu fechei o arquivo das perguntas sem querer. Ó, teve uma pergunta aqui que achei bem interessante. A pessoa colocou assim, olha, algumas vezes eu tenho em mente o que eu vou escrever, mas quando eu começo vem outros temas, e aí eu relaciono os dois. Você sugere que eu continue fazendo isso ou que eu escreva um tema de cada vez? Olha, depende, né? Eu acho que essa característica de você estar escrevendo e virem outras coisas é um indicativo muito bacana de criatividade, né? Então, quando o pensamento começa a trazer outras ideias, muitas vezes é a nossa criatividade falando. E aí você pode perceber, esse tema dá para eu relacionar e ficar um texto bacana, ou pode ser um outro tema para eu anotar no meu caderninho de ideias para um outro momento, né? Então a gente pode ver, dependendo do tema, dependendo da tua estratégia, mas eu acho que isso é um indicativo bem legal de criatividade. Quando a gente tá escrevendo, aí começa a borbulhar ideias, ideias, ideias. Por isso que eu recomendo sempre todo mundo ter um caderninho de ideias. Então, pra gente não esquecer, né? Porque o que acaba acontecendo? Às vezes a gente tem um monte de ideia legal sobre o que escrever, só que essas ideias se perdem, né? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece, a gente deixa pra lá. Então, anota tudo no caderninho de ideias, aproveita esses momentos ali criativos pra anotar. Que não seja, Leia, não dá pra eu escrever agora. Ok, mas escreva as ideias, escreva as temáticas, e aí depois, no momento que você tiver para escrever, você já vai ter ali no teu caderninho um monte de ideias que você vai poder utilizar, né? Sem ter que ficar pensando sobre o que escrever, né? Então, mas eu achei legal essa pergunta, porque isso, na verdade, é o processo criativo acontecendo, né? Não é ruim esses vários pensamentos com ideias diferentes, né? Não é ruim, é só saber administrar, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta. Teve uma pergunta sobre contar histórias, né, para falar um pouquinho mais
sobre o contar histórias, que é um dos pilares lá da escrita criativa, né? E eu considero um dos mais importantes, né? Então, o contar histórias muitas vezes é o que vai te conectar, né? Quando você está escrevendo. Às vezes a gente pode pegar um tema, deixa eu pensar aqui num tema. Ansiedade, por exemplo. A gente pode escrever um texto falando lá os 5 principais sintomas da ansiedade e descrever, né, ali. Mas a gente pode escrever uma história, né, que não precisa ser necessariamente a nossa história, pode ser uma história inventada. Então eu posso inventar, por exemplo, uma personagem e contar uma história, né? Por exemplo, Karina, né? Certo dia acordou, nananã, sentindo assim, 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 assado, quando foi trabalhar, né? Ou seja, você vai descrevendo a partir da tua história os sintomas da ansiedade, por exemplo, né? É uma outra estrutura de texto, né? Que vai te proporcionar muito mais conexão, na maioria das vezes, do que aquele texto quadradinho de os 5 principais sintomas da ansiedade são tarará, tarará, tarará. Então, o escrever histórias, ele conecta muito. A gente não precisa escrever sempre só nessa estrutura de texto. Não, a gente pode, né, escrever de outras maneiras. Mas, de vez em quando, usar os elementos da história vão te conectar muito. Vocês podem perceber, não só nos textos, mas às vezes numa palestra que você já tenha assistido e que você tenha se sentido conectado, num filme, né? Os elementos da história normalmente nos envolvem e a gente quer saber mais sobre aquela história. E esse saber mais é o que faz a pessoa continuar além do teu texto. Então, às vezes você pode pegar uma temática que você iria escrever de um jeito padrãozinho, né? Como os 5 sintomas da ansiedade, e aí cada um pensar nos seus temas, e ao invés de escrever de um jeito mais padrão, escrever através de uma história, né? Seja uma história sua, real, ou seja uma história inventada, né? Então as histórias, elas têm um poder de conexão muito forte, que podem fazer toda a diferença na escolha da pessoa de ler ou não o teu conteúdo, tá? Porque é uma escolha, né? E é uma escolha que muitas vezes as pessoas fazem de maneira rápida, né? Quando a gente tá no Instagram, tá lá com o celular rodando lá o feed do Instagram, quantas vezes a gente vai passando, até que a gente para, né, num post. Por quê? Porque aquilo prendeu a atenção, né? E aí tem uma outra pergunta aqui que a gente pode enganchar, que é a questão das redes sociais, né? Teve algumas pessoas que perguntaram, a gente vai falar mais disso, tá? No mini curso, mas uma coisa interessante o texto precisa, às vezes, de outros elementos que ajudem a chamar atenção para ele. No Instagram, por exemplo, é importante você escolher uma imagem que chame a atenção também, né, para a tua temática. O Instagram, por exemplo, é uma mídia muito visual, né, onde os textos, eles não aparecem de um jeito muito, com muito impacto. O texto fica escondidinho na imagem, não é? Você vê a imagem lá no post e aí às vezes parece bem pequenininho lá, uma ou 2 frases ali, né? Nem aparece o texto todo, a pessoa tem que clicar em ver mais para ela ver o seu texto inteiro. Então, a gente precisa ter elementos que ajudem a chamar, a convidar, né, a pessoa a ler o texto. Então, escolha uma boa frase, né, e uma boa imagem, por exemplo, para chamar a atenção ali para a pessoa ter vontade de ler o texto, porque às vezes você escreveu um bom texto, mas você não usou uma boa imagem, você não se preocupou tanto com a imagem, então, e aí a pessoa passou no feed, ela nem viu o teu texto,
Então, às vezes, a gente corre muito esse risco nas redes sociais, principalmente, né? Que são muito visuais. Então, escolha uma boa imagem, escolha sites que tenham imagens de boa resolução, toma bastante cuidado na hora de escolher a frase para colocar na tua imagem. Use imagens feitas por vocês, façam as suas próprias imagens, coloca lá o nome do teu Instagram, por exemplo. Quanto mais autoral for, melhor. Se você pegar uma imagem de qualquer pessoa e postar, não vai trazer autoridade, não vai agregar valor no seu trabalho e a pessoa vai ver que você está só compartilhando algo que outra pessoa fez. Então, façam as suas próprias imagens, as suas próprias frases. Para quem não sabe onde fazer, eu normalmente uso um site que se chama Canva. Mas tem vários outros. Esse é o que eu uso para fazer as minhas imagens, mas tem vários, tem aplicativos de celular, enfim, dá pra gente aprender, não precisa pagar alguém para fazer, dá para fazer sozinho, mas acho que é importante fazer, tá? Porque principalmente no Instagram, o Facebook ele já tem um espaço maior para o texto, né? O texto aparece primeiro, tem mais destaque. Agora, o Instagram, se você não escolher bem a tua imagem, que é o convite para o seu texto, corre o risco de você escrever um bom texto, mas acabar que a pessoa lá rodando o feed nem viu que você postou porque você não trabalhou bem a tua imagem ali. Então, capriche no convite, né? Então, a gente falou que o texto é uma carta. Imagine que a fotinho é o envelope, né? E aí a pessoa vai receber vários envelopes, né? E vai ter vários envelopes ali, daqueles envelopes comuns, sabe? Mas vai ter um envelope que vai estar ali mais a cara dela, né? E aí é normalmente a postagem que ela vai parar, ou seja, o envelope que ela vai abrir primeiro. Então, não envie qualquer envelope, né? Coloca aquele texto que você fez com tanto amor, com tanta amorosidade, com tanto carinho, né? Dê uma cara também amorosa para ele, convidativa, né? Então, isso é importante para a gente começar a pensar nas redes sociais, tá? Tem várias outras coisas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente no mini curso, mas foi o que eu separei aqui, né, sobre rede social para a gente começar a pensar, que eu vejo que às vezes é o que muita gente peca. Às vezes escreveu um texto legal, mas não acabou que não teve esse convite tão bem feito ali, e aí perde engajamento, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu respondi a maioria das perguntas que vocês mandaram. Não respondi exatamente uma por uma, a gente foi separando em bloquinho, né? O pessoal da equipe me ajudou. Mas acho que a gente respondeu quase tudo. Tem algumas que, como eu disse, a gente ainda vai ter no curso, então por isso que eu não me atentei muito aqui hoje, porque a gente vai falar mais pra frente, né? E aí é legal ter o conteúdo primeiro para depois a gente tirar as dúvidas, mas a maioria eu acho que eu coloquei aqui. Eu confesso para vocês, pessoal, que eu vi que teve algumas perguntas ao longo aí da nossa live que eu não consegui responder porque eu tava querendo usar o tempo para responder como eu tinha prometido as perguntas lá de ontem, né, do mini curso. Mas se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui agora, aqui nesse finalzinho, né, aproveitar, a gente pode ficar aqui mais uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui de algo que eu tenha falado, se não entender alguma coisa, quiserem perguntar, fiquem à vontade. E assim, nosso mini curso tá só começando, tem vários conteúdos bacanas ainda pela frente.
que a gente está preparando para vocês. Eu estou muito feliz com o movimento, o engajamento de todo mundo. Vou deixar aqui essa live salva, né? Depois eu vou colocar ela num link para quem não assistiu ao vivo. Quem não assistiu ao vivo e estiver assistindo agora e tiver dúvidas, pode colocar lá no grupo também, tá? E a gente vai ainda ter muita coisa legal no mini curso. A Mariana tá perguntando se texto longo no Instagram compensa. Não, Mariana, no Instagram os textos com mais engajamento tendem a ser textos mais curtos, tá? Justamente por ser uma mídia mais visual. Você nem consegue colocar texto muito comprido no Instagram porque ele tem um limite de caracteres, tá? Mas ali um texto de 2, 3 parágrafos no máximo, tá bom? Mais do que isso, acaba caindo bastante o engajamento, a não ser que o seu texto seja de um assunto, assim, muito relevante para a tua audiência naquele momento, tá bom? Mas, normalmente, textos mais objetivos tendem a ter um engajamento melhor no Instagram. No Facebook, você pode colocar um pouquinho mais, porque ele tem desculpa, ele tem um espaço para texto mais, o texto tem um destaque maior do que no Instagram, tá bom? Mas o Instagram realmente ele é bem compacto para isso. Somos todos diferentes, né? Me diz seu nome depois. Perguntou o que fazer para ter um post atrativo no Instagram. Bom, um pouquinho do que eu tava falando agora há pouco das imagens, né? As imagens são super importantes para convidar a pessoa a ler o teu texto ali, né? Além dessa questão das imagens, né, como a gente falou agora há pouco na outra pergunta também, textos mais objetivos, eles dão mais resultado no Instagram. E lembrando, é importante você conhecer muito o teu público para saber os temas de relevância, né? No Instagram também é legal fazer stories, dá para usar ali textos, perguntas, enquetes, né? Que dá para deixar mais interativo para que você possa se relacionar com o teu público e ir tendo respostas dele para que você possa usar isso nos seus posts e fazer o seu conteúdo, né? Usar aquilo que a tua audiência tá te trazendo, tá bom? A Selma tá dizendo que ela gostaria de ter os exercícios da primeira semana. Selma, lá no grupo do nosso mini curso, lá na descrição do grupo tem o link de conteúdo, tá? Nesse link, você acessando o link, você consegue entrar e acessar todo o conteúdo que já foi. Se você ainda não é aluna do mini curso, na minha biografia tem o link para você entrar e fazer parte e acessar junto com a gente, tá bom? Pessoal, eu tô vendo aqui que a live vai fechar porque estourou o tempo, então eu gostaria muito de agradecer vocês pela